Fala meu aluno, fala minha aluna, beleza? Como é que tá? Seja bem-vindo ao nosso curso de conhecimento de Fortaleza, certo? Sou o professor Caio Vitor, vou ficar contigo aqui relacionado a essa matéria aqui, tudo sobre a cidade de Fortaleza, tudo o que você precisa saber, tá bom? Nesse primeiro bloco, né, e no próximo bloco também, nessa aula de forma geral, vou abordar contigo tudo relacionado a limites, localizações, sobre Fortaleza e também algumas atualidades sobre a nossa cidade, perfeito? Antes da gente começar aqui, um quadro no PPT, tá bom? Eu vou pedir para que você, né, comece a ter um certo conhecimento geográfico, né? Tem essa abertura para essa matéria, né, que é geografia. Por quê? Porque nós vamos utilizar bastante, perfeito? Vamos utilizar bastante conhecimentos sobre geografia. Antes da gente começar, tá bom? Falando propriamente dito sobre o conhecimento de Fortaleza, quem são as cidades que fazem fronteira, onde é que está Fortaleza no globo, eu preciso trazer contigo, resgatar na tua memória, uns breves conceitos sobre latitude, longitude, cartografia no sentido geral. Show de bola? Então aqui comigo, certo? Nossa matéria, conhecimento de Fortaleza, professor Caio Vitor. Então acompanha aí. Caderno e caneta na mão, simbora nós. Eu aqui vou tentar agora fazer o globo terrestre. Por quê, professor? Porque eu quero resgatar contigo um pouco, né, dos teus conhecimentos relacionados à cartografia básica, localização, tá bom? Então aqui é a tentativa de eu fazer um globo terrestre, perfeito? Lembrando que a Terra, né, ela é esférica, tá certo? Nessa parte aqui, deixa eu fazer de preto mesmo, nessa parte mais central, nós temos a chamada linha do Equador. Vou colocar aqui um E para simbolizar a linha do Equador, perfeito? Vou fazer aqui agora, ó, 4 traçozinhos, né? Vai parecer aí uma bola de basquete, mas só para te situar melhor onde é que vai estar Fortaleza, perfeito? Porque tudo que a gente for ver no decorrer do nosso curso, clima, vegetação, hidrografia, aspectos políticos, econômicos, vai também estar relacionado à posição de Fortaleza, que vai explicar muito, perfeito? Muito mesmo, fazendo isso aqui para te ajudar a entender. Show de bola? Então, simbora nós aqui, ó. Essa linha do meio, perfeito? A linha do Equador vai separar o mundo, o globo, hemisfério norte e hemisfério sul. Show de bola? Essa linha aqui, nós conhecemos como Círculo Polar Ártico. Círculo Polar Ártico, perfeito? E essa última linha aqui, mais ao sul, nós conhecemos como Círculo Polar Antártico. Círculo Polar Antártico, perfeito? E essas linhas mais ao meio, né? Deixa eu só fazer aqui também como eu fiz aqui embaixo. Qualquer coisa você apaga aí, tranquilo? Para ficar mais correto. Show de bola? Essas linhas mais centrais aqui que nós temos também, nós conhecemos como os trópicos. No caso aqui é o trópico de Câncer. O professor está aparecendo geografia da escola, né? Vai querendo, a gente vai usar um pouquinho da geografia que a gente conhece lá na escola, perfeito? E aqui o trópico de Capricórnio. Capricórnio. Show de bola? Tranquilo? E onde é que vai estar, professor? Aqui, Fortaleza. Onde é que vai estar o Ceará? Onde é que vai estar, consequentemente, o Brasil? Vou tentar aqui desenhar também. O Brasil, de uma forma geral, meu aluno, ele vai estar inserido aproximadamente bem aqui, ó. Certo? Bem aqui mesmo. Uma porçãozinha bem pequenininha mesmo, né? Vai estar situada um pouco acima da linha do Equador e a parte mais, digamos assim, a grande porcentagem do território brasileiro vai estar aqui na parte mais ao sul, tá bom? Lembrando que Fortaleza já pega, né, essa parte mais ao sul aqui de baixo, tranquilo? Por que eu estou falando isso aqui com você? Porque, ó, nessa porção aqui, ó, nessa parte mais central, em que eu estou pintando agora de azul para ti, é o que nós conhecemos como, puxar aqui a setinha, ó, chamada zona tropical, certo? Zona tropical. É aqui, meu aluno, que vai receber as zonas, né, que vão receber as maiores incidências solares do planeta, perfeito? Então você, né, talvez já tenha escutado falar, já que se não é daqui, aqui Fortaleza, o Ceará de forma geral, é muito quente, né? O calor quente, muito quente mesmo, por causa disso aqui. Essa região aqui são as regiões que recebem maiores incidências solares, perfeito? Por isso que aqui em Fortaleza, já te adiantando, né, um pouco, nós não conseguimos sentir muito bem as estações bem definidas. Porque aqui, claro, nós temos as 4 estações bem definidas, né? Verão, calor, quentura e mormaço. Mas, ó, por causa disso aqui, né? Essa zona aqui recebe as zonas, né,
uma maior incidência solar. Show de bola? Tranquilo? E Fortaleza vai estar inserido bem aqui, nessa faixa chamada de zona tropical. Tranquilo? Aí acompanha aqui comigo rapidão para eu resgatar contigo esses conceitos aqui, ó. Puxar aqui uma setinha para cá, para deixar o quadro bem organizado, certo? Conceitos relacionados, ó, às coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas. Onde é que está inserida Fortaleza no meio do globo, tá bom? Mas antes de eu te mostrar aqui no PPT, deixa eu só resgatar contigo dois conceitos que vão ser fundamentais para que tu entenda a localização dos limites de Fortaleza, show de bola? Que são, ó, conceitos chamados, né, conhecidos como a latitude, perfeito? E a longitude. Latitude e longitude. Professor, relembra mesmo aí o que é latitude, o que é longitude? Na hora, meu querido. A latitude é qualquer ponto no planeta que tem a ver, né, que tem referência, melhor falando, a linha do Equador. Certo? A linha do Equador. Tranquilo? Volta aqui comigo rapidão, ó. Vamos supor, então, no caso, já que Fortaleza, que eu mostrei para vocês, está inserido bem aqui, Fortaleza vai ter uma latitude negativa. Por que negativa? Porque está na porção sul, perfeito? E aqui, consequentemente, a porção norte. Se estivesse mais ao norte, né, ou seja, acima da linha do Equador, já seria uma latitude positivo, tá bom? Mas, como Fortaleza está abaixo, que daqui a pouco eu vou te mostrar, certo? Como ela está abaixo, ela vai ter uma latitude negativa. Por quê? Porque a latitude é qualquer ponto de coordenada geográfica que tem a ver, né? Que tem como referência a linha do Equador, beleza? Tranquilo? E vamos aqui, né? Falar da longitude. Se a latitude é qualquer ponto que tem como referência a linha do Equador, a longitude vai ser qualquer ponto no planeta Terra que tenha referência o meridiano. Você já deve ter ouvido falar isso aqui, meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich, perfeito? Então aqui, ó, Greenwich está aproximadamente bem aqui, né? É uma linha que vai passar lá por Londres, tá certo? Então vai pegar essa porção aqui, ó. Deixa eu até pegar de vermelho, né, para fazer um destaque melhor. Essa porção mais leste e essa porção mais oeste, tá bom? Então, Fortaleza, já que está nessa porção mais a oeste, vai ter uma longitude oeste, perfeito? Tranquilo? Então, pontos relacionados aí, né? Tentei te trazer aí um pouco desse breve resgate nas coordenadas geográficas de uma forma geral, tá bom? Peço que você tenha atenção a isso aqui, né? Relacionada à localização nas coordenadas geográficas de uma forma geral e um pouco aqui de Fortaleza, tá bom? Então, ó, acompanha aqui comigo no PPT, tá bom? Tá aí a minha cara, você tá vendo aí, deixa eu... Opa! Agora foi. Deixa eu pegar aqui a nossa caneta. Agora foi. Então, aspectos gerais, perfeito. Agora, propriamente falando de Fortaleza, show de bola? Características do nosso município, objeto de estudo aqui da nossa aula, né? Município de origem, né, nós não temos basicamente nenhum esclarecimento histórico. Vai ter um tópico em que eu vou falar contigo sobre a história de Fortaleza, né? Então assim a gente vai analisar isso aqui bem melhor, tá certo? Ano de criação da nossa cidade, no caso hoje cidade, antes era vila, depois ganhou o estado de cidade, mas não se preocupe agora, tá certo? Em relação a essa história de Fortaleza que nós vamos ver, nós vamos ter um tópico relacionado a isso aqui bem direitinho, tranquilo? Estamos vendo aquelas características gerais em relação a limites e fronteiras. Então, o nosso ano de criação da nossa cidade, 1725, perfeito? A lei de criação foi uma carta régia, tá bom? Toponímia, né? Como é que nós somos conhecidos, né? As pessoas que moram em Fortaleza são conhecidas Brasil afora ou mundo afora também, tá bom? Recebemos esse nome de proveniente de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, já te adiantando um pouco, né? Fortaleza nasceu com esse forte Nossa Senhora de Assunção, né? Dentro da nossa história aqui que eu vou falar contigo, tinha aqueles holandeses, né, que fundaram um forte chamado Forte Schonenbosch, que depois da expulsão desses holandeses pelo português e também nativos, Fortaleza ganhou esse nome, né, Forte de Nossa Senhora da Assunção. Show de bola? O nome gentílico, né, como nós somos conhecidos, no caso quem mora em Fortaleza, fortalezense, e o código do município, né? Esse número aqui, 2304400, tudo
com a fonte do IBGE e do IPES, né, que é o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Show de bola, tranquilo? Então vamos aqui avançar, ó. Agora sim, né, vamos falar mesmo de geografia, né, de situação geográfica, posição, extensão, limites de Fortaleza. Show de bola? Posição e extensão. Percebam, meu aluno, perceba, certo, que o Instituto de Geografia Brasileira, né, e Estatística e o IPES, eles utilizam muitos termos relacionados à questão geográfica, tá bom? Por isso que eu quis resgatar contigo, no começo da aula, né, esses conceitos básicos, né, de geografia, posição, cartográfica, porque infelizmente, né, quer você goste ou não, você vai ter que saber um pouco, né, de geografia aqui, tá bom? Mas não se preocupe que aqui você está bem acompanhado mesmo aqui com a nossa equipe, tá bom? Então, simbora, coordenadas geográficas, né? Quando a gente fala de localização, temos que falar de coordenadas geográficas, porque vão dar nossa exata localização no globo terrestre. Perceba, ó, que aqui a nossa latitude é de 3 graus, 43 minutos e 0,2 segundos. Volta aqui comigo na tela, rapidão. Lembra que eu falei contigo que Fortaleza, por estar abaixo, seria uma latitude negativa, ou seja, menos 3, se eu fosse falar, melhor falando, né? Também pode ser assim, tá bom? Como você acabou de ver no PPT. 3 graus, mas tenho que sinalizar que é ao sul, tá bom? Porque se eu não especificar que é sul, como aqui está dizendo, eu teria que deduzir que seria acima. Porque o positivo, né, em questão de latitudes, é acima da linha do Equador. Show de bola? Mas como aqui, né, o IPES, o IBGE não utilizou esse termo, né, utilizou o S, então pode ser também, tá bom? Não se espante se você ver estudando aí esses dados aqui, 3 graus sul. Show de bola? Então vamos aqui voltar de novo, tá certo? Latitude aí, essa exata posição, 3 graus, 43 minutos e 2 segundos, falando de longitude, ou seja, o ponto relacionado ao meridiano de Greenwich, né? Se é a oeste ou se é a leste. Show de bola? Perceba que esse Wzinho aqui, ó, W, em inglês, deixa eu pegar aqui a caneta, ó, em inglês, oeste se escreve assim, né? West, né? West. E esse GR, professor, o quê? Greenwich, né? Esse GR significa Greenwich, ou seja, a oeste de Greenwich, perceba? Tranquilo aí, beleza? Então tá aí, ó. Nossas exatas coordenadas geográficas, latitude 3 graus 43 segundos ao sul e 38 graus 32 minutos e 35 segundos a oeste de Greenwich. Tranquilo? Nossa localização em relação ao Brasil, estamos inseridos, no caso, né, Fortaleza, dentro do Ceará, que é um estado que está localizado dentro da região Nordeste. O Brasil, de uma forma geral, possui 5 grandes macro-regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Show de bola? E Fortaleza, por estar dentro do Ceará, vai estar inserido na região Nordeste. Show de bola? Agora, meu querido, ó, preste atenção aí, pega bizu, que vamos falar agora, né? Pegar bizu aqui para você sobre os limites, né? Os estados que fazem fronteira, os municípios que fazem fronteira com Fortaleza, perfeito? Mais ao norte do município de Fortaleza, nós vamos encontrar o Oceano Atlântico e Caucaia, que é um município que também pertence à região metropolitana de Fortaleza, que eu vou falar contigo no segundo bloco, perfeito? Mais ao sul, nós vamos encontrar os municípios de Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, tem um presídio lá, né? E no Eusébio, certo? Na porção leste, ou seja, a sua direita, vamos ter, ó, Eusébio, também Aquiraz e o Oceano Atlântico, certo? E na porção mais a oeste, vamos ter Caucaia e Maracanã, tá bom? Então esse gráfico aqui, essa tabela, né? Em relação a limite e posição geográfica, situação geográfica, é muito importante que você pegue bizu, tome nota, anote, revise, faça questão disso aqui. Tranquilo? Show de bola? E as medidas territoriais, professor? Quais são aí, né, os limites, né, a extensão territorial de Fortaleza? Em relação a uma área absoluta, tá bom? Nós temos esse dado aqui, certo? 314,9 quilômetros quadrados, tá bom? É a posição relativa 0,21. Por Fortaleza, né, ser uma cidade chamada de cidade litorânea, nós temos uma altitude baixa, certo? Volta aqui comigo rapidão para eu te dar esse bizu aqui, ó, certo? Quando você for estudar isso aqui, né, para o seu estudo de forma geral, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui, tá bom? Qualquer coisa você volta aí, bate o print, dá o pause, certo? Rapidão aqui, ó. Quando a gente fala de altitude, né, que é muito importante aí você tem esse conhecimento, professor, qual é o ponto de referência que eu tenho, certo? A altitude.
Ó, altitude. Perceba que é o que eu vou tentar desenhar aqui em Fortaleza, tá certo? Ó, aqui é o Nordeste de uma forma geral. Ceará está inserido bem aqui e aqui é Fortaleza, certo? Você vai concordar comigo que Fortaleza é uma cidade litorânea. Cidade litorânea, tá certo? Ou seja, faz fronteira, entre aspas, com o Oceano Atlântico. Oceano Atlântico, perfeito? Então, ó, para eu te dar esse piso aqui rapidão, volta aqui comigo num quadro, tá bom? Quando a gente for falar, ai, mas tá como se o não tivesse apagado. Não, não tem problema não. Então, ó, quando a gente fala de altitude, deixa eu te dar um bisu rapidão. Volta aqui comigo no quadro, né? Tudo apagado aí, nosso monitor aqui até a J, certo? Quando a gente fala de altitude, certo? Lembrando que quando a gente fala de geografia, coordenada geográfica, posição geográfica, tudo tem um ponto de referência, tá bom? Tudo tem que ter uma referência, né? Você viu lá que a latitude aqui, ó, tem como referência a linha do Equador. A longitude, ela tem como referência o meridiano de Greenwich, tranquilo? Agora, qual a referência da altitude, professor? Porque a altitude é diferente de altura, né? Agora, qual a referência que eu tenho em relação à altitude? Deixa eu tentar desenhar aqui o litoral brasileiro, certo? Aqui é o litoral brasileiro. Ceará está mais ou menos bem aqui, tá bom? E Fortaleza vai estar inserida aproximadamente bem aqui. Perceba que Fortaleza ela faz, entre aspas, fronteira com o Oceano Atlântico, certo? Oceano Atlântico. Ou seja, Fortaleza é uma cidade litorânea, tá bom? Cidade litorânea. Então, meu aluno, quando a gente fala de altitude também, tá certo? Deixa eu só te dar uma dica rapidão. Volta aqui comigo na tela, certo? Quando nós falamos de altitude, ó, pega esse bizu aqui, tá certo? Por favor. Você viu que quando a gente fala de coordenada geográfica, bem aqui, latitude, longitude, que são pontos, conceitos importantes para que você tenha isso aqui bem fixo na tua cabeça, certo? Tudo tem uma referência, né? Você percebeu que a latitude tem como referência a linha do Equador, que vai separar, ó, o mundo, vou pegar aqui a canetinha vermelha, deixar em destaque, o mundo em norte e sul, perfeito? A longitude, quando a gente fala de longitude, vai ter como referência, ponto de referência, o meridiano de Greenwich, que vai separar o mundo em oeste e leste, perfeito? Ou em inglês, como você acabou de ver aqui comigo no PPT, ó, West, né? Ou West, manja no inglês aí, tá certo? Agora vamos voltar aqui. Professor, qual é a referência que eu tenho quando eu falo de altitude? Rapidão aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui o litoral brasileiro, certo? Ceará está mais ou menos bem aqui e Fortaleza vai estar inserido bem aqui, certo? Ou seja, Fortaleza é uma cidade litorânea, faz, entre aspas, fronteira com o Oceano Atlântico. E o bizu para ti, meu aluno, ó, basicamente todas as cidades litorâneas, elas vão ter uma altitude baixa, certo? Vão ter uma altitude baixa. Por quê? Porque a altitude, o ponto de referência da altitude é justamente o oceano. Justamente o oceano, ou seja, quanto mais adentro eu vou para o território, talvez mais seja elevado aquele relevo. Quer dizer, por que talvez, professor? Porque talvez aqui, como a gente vai ver mais tarde, quando for falar de relevo Ceará, essas coisas, de Fortaleza, já vê que existem chamadas depressões, né? Depressões que têm um relevo mais baixo, certo? Mas aqui já pode haver, digamos assim, uma serra, né, com altitude elevadíssima, tá bom? Mas o Fortaleza vai ter essa altitude baixa que você acabou de ver comigo, né, tem aproximadamente 16 metros por conta disso, porque a altitude nós temos como referência o oceano. E como Fortaleza é uma cidade, entre aspas, né, que faz fronteira com o Oceano Atlântico, né, uma cidade litorânea, vai ter essa altitude baixa, perfeito? Então vamos aqui voltar comigo no PPT. Para a gente finalizar aqui, né, ver tudo que a gente tem que ver de limite, fronteira, extensão, posição de Fortaleza, perfeito? E quando a gente fala de distância em reta entre a capital, nós não temos, né? Porque Fortaleza já é a própria capital do estado do Ceará, perfeito? Então, meu aluno, por favor, esse slide aqui, guarda no coração se você precisa saber de posição e extensão de Fortaleza, porque aqui está bem completo, bem resumido, tudo que você precisa saber, né? Já está no visual para que te ajude nos seus estudos, no teu mapa mental, tá bom? E claro, com dados confiáveis, você sempre tem que estudar, baseado, claro, em materiais confiáveis e fontes também. Vamos aqui avançando, temos muito mais coisa aqui para a gente ver, ó. E aqui eu trouxe para você esse mapa em que vai trazer as cidades que fazem fronteira com Fortaleza, né? Percebe que Fortaleza aqui é a nossa
capital, a capital do estado do Ceará. E aqui são os municípios que vão fazer limite, vão fazer fronteira com o município de Fortaleza. Temos aqui mais na porção oeste o município de Caucaia. Nessa porção mais ao sul nós vamos ter esses 4 aqui, né, que estão simbolizados nesses números, ou seja, o 3 aqui é o Maracanaú, 4 temos o município de Pacatuba, 2 município de Itaitinga e esse 1 aqui vai simbolizar, né, vai nos dizer que é o município de Eusébio, perfeito? E aqui mais na porção mais sudeste, né, oeste de Fortaleza, temos a cidade de Aquiraz, perfeito? Show de bola? Então aqui é um mapa para você, né, guardar no coração, deixar anotado aí, né, no teu caderno, dos municípios que fazem fronteira, ou seja, limites com Fortaleza. Perfeito? Guarda aí, anota aí, Caucaia, Eusébio, Itaitinga, Maracanaú e Pacatuba. Nós temos basicamente esses 6 municípios, tá bom? O professor aqui tem 4, mas tem aqui Aquiraz e tem Caucaia, perfeito? Que vão fazer aí limites e fronteiras com o município de Fortaleza. Show de bola? Aqui avançando, ó, vamos falar melhor agora sobre Fortaleza, perfeito? Um dado aqui que eu trouxe para você, né? Que Fortaleza é uma cidade brasileira lá na região nordeste do país. Como eu acabei de falar para você agora há pouco, né? O Brasil possui 5 grandes macro-regiões, em que essas regiões foram divididas, né, com critério político adotado pelo IBGE, lá na década de 70, aproximadamente ali. Show de bola? Então, hoje, a divisão do Brasil é pelo critério político, quando a gente fala, né, de divisão. Por quê? Volta aí comigo rapidão na tela, né? Vamos aqui pecar pelo acesso contigo. Dentro da geografia, tá bom? Nós temos alguns conceitos básicos, né? E eu tô falando muito contigo sobre região. Na verdade, a região metropolitana, que você vai ver comigo no próximo bloco, região metropolitana de Fortaleza, a região nordeste, região não sei o que, tá bom? Talvez você tenha falado aí, não sabe, não pegou nem bisu, né, do que é. Mas rapidão aqui, ó. Quando a gente fala de região, tá certo? Para a geografia, né? Aqui nos teus estudos, significa uma localidade em que eu separo, em que eu recorto, escolhendo algum critério. Vamos ao exemplo, vamos aqui pegar a tua casa. A tua casa é dividida em quê? Em cômodos, né? Em compartimentos. Tem uma sala, tem uma cozinha, tem um quarto, tem uma despensa, tem um banheiro, né? Ou seja, eu regionalizei a tua casa. Eu dividi a tua casa, certo? Então, quando a gente fala de região, no caso aqui região Nordeste, né? Nós temos esse critério escolhido, porque nós escolhemos o critério político, né? Perfeito? Então, vamos aqui voltar rapidão, nosso PPT de novo aí. Fortaleza é uma cidade localizada na região Nordeste do país, por quê? Que obviamente está dentro do estado do Ceará e o Ceará está dentro da região Nordeste, certo? Está localizada, como eu acabei de falar para você, no Ceará e vai abrigar a sede do governo estadual, ou seja, Fortaleza é a capital, certo? Do estado do Ceará. Passou por um rápido e intenso processo de urbanização, isso aqui lá na década de 70, quando eu for falar contigo de população de Fortaleza, né, adentrar um pouco também a história de Fortaleza, eu vou abordar contigo isso aqui bem direitinho, tá bom? E de desenvolvimento econômico pelo processo de industrialização, que começou muito lá no distrito de Maracanaú, tá bom? Aquele polo industrial de Maracanaú, certo? Sendo hoje, ó, um dos principais polos industriais da região. Hoje essa cidade, no caso Fortaleza, ela é considerada uma metrópole, certo? Uma metrópole com mais de 2,6 milhões de habitantes. É uma das capitais mais populosas do Brasil, perfeito? Então aqui os dados gerais, né, como eu estou mostrando para você novamente, de Fortaleza, o nome gentílico que as pessoas que moram, residem nesse município, são chamados de fortalezenses, vai estar inserido na localização, né, na região Nordeste, obviamente o país é o Brasil, unidade federativa, ou seja, os estados, né, o estado que Fortaleza está inserido é o Ceará, região intermediária, Fortaleza e região imediata Fortaleza. Esses dois dados aqui, eles remetem mais se a gente fosse estudar outro município, né? Porque geralmente isso aqui tem como referência a capital, né? Quilometragem daqui até a capital, né? Uma região intermediária entre essa cidade e a capital, tá bom? Esses dois dados vão nos interessar mais se a gente estivesse estudando outro município. Mas no caso de Fortaleza, a própria capital, né, não temos, digamos assim, muito o que fazer, tá bom? Então, o que é que você precisa guardar aqui de informação, certo? Principalmente aqueles dados que eu acabei de mostrar para você, né, as latitudes, a longitude, a posição. Isso aqui que é muito importante, já que eu vou voltar contigo rapidão, ó, que é sobre os municípios que fazem fronteira, tá bom? Com Fortaleza, certo? Que é um Caucaia, Eusébio, Itaitinga, Maracanaú, Pacatuba e Aquiraz. Show de bola?
aqui avançando. E para a gente finalizar esse bloco aqui, deixa eu só fazer contigo essa breve questão, né, que caiu na Prefeitura Municipal de Fortaleza para o cargo de professor de geografia. Cara, eu vou ter que saber geografia mesmo, filho, você vai, né? Você acabou de ver comigo aqui que quando a gente fala de conhecimento de Fortaleza, nós temos que abordar tudo e aqui a geografia pode nos ajudar bastante. Show de bola? Então vamos embora nós. No que se refere à localização do município de Fortaleza no estado do Ceará, é correto afirmar que encontra-se situado na porção norte do estado do Ceará. B. Encontra-se situado na porção extremo oeste do estado do Ceará. C. Se encontra-se situado na porção extremo sul do estado do Ceará. E D. Encontra-se situado na porção extremo leste do estado do Ceará. E aí, pelas nossas aulas aqui, o que é que você iria marcar, o que é que tu iria marcar aí como gabarito, valendo aí a tua aprovação, teu concurso, teu prova aí de forma geral, o que você vai fazer. E aí? Lembrando, ó, deixa eu voltar aqui, naquele dado, aquele gráfico que eu te mostrei, certo? Fortaleza, lembrando que está localizado, ó, na porção mais... Opa, me perdi aqui, voltando, aqui mesmo, é lá mesmo, perdão, tá aqui, ó, certo? Localização mais na porção norte, certo? Do Nordeste do Brasil. Então, temos como gabarito lá, ó, naquela questão, deixa eu voltar aqui, localização de Fortaleza vai estar basicamente onde? Inserido, né, na porção norte do estado do Ceará. Gabarito item A. Show de bola? Então, volta aqui comigo no nosso olhar para ti, né? E aqui eu finalizo contigo, tá certo? Os conteúdos relacionados, né, à posição e localização de Fortaleza. Peço que você, né, pegue bizu, principalmente aquelas tabelas lá que eu te mostrei, né, os municípios que fazem fronteira, onde Fortaleza está localizado, porque você viu que esse tipo de questão cai, né? Ah, Caio, será que eu vou ter que saber mesmo, né? Vai ter que saber, tá bom? Antes de você, né, assumir o teu cargo, dos teus sonhos, você precisa passar pelo processo, né, engolindo o choro, tá bom? Então, estuda aí com a gente, que o negócio vai dar bem. Eu te encontro, te espero no próximo bloco, beleza? Então, valeu, forte abraço.